E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos continuar a resolução da nossa lista 2 de exercícios e hoje vamos resolver o exercício de número 8. Então, escreva um algoritmo que leia os dados de N pessoas. Pessoal, o que isso aqui quer dizer? Quer dizer que o próprio usuário vai me informar quantas pessoas serão avaliadas, né? Quantas pessoas eu vou ler os dados. Então, eu vou perguntar para o usuário quantas pessoas serão avaliadas e ele vai digitar para mim. E aí, a partir desse número, é que eu vou repetir as minhas perguntas. Então, por exemplo, se ele digitar lá 10 pessoas, então eu vou repetir as perguntas de nome, sexo, idade e saúde 10 vezes. Se ele digitar 5, então eu vou repetir essas perguntas para 5 pessoas. Se ele digitar 200, eu vou repetir 200 vezes essa mensagem. Então, ele que vai escrever para mim quantas pessoas serão avaliadas. E aí eu vou recolher os dados dessas pessoas, ó. Nome, então variável do tipo caractere, sexo, masculino ou feminino, também do tipo caractere, idade, tipo inteiro, e situação de saúde, né? Regular ou irregular. Eu posso fazer isso aqui tanto com inteiro, tanto com caractere. Posso escolher. E informe se a pessoa está apta ou não para cumprir o serviço militar obrigatório. Informe os totais. Então ele quer que, além disso tudo, eu vou informar para ele qual o total de pessoas que foram aprovadas ou não, né? Que seja isso que ele queira que eu faça. Então vamos lá, vamos pensar alguma coisa aqui. Então a primeira coisa que eu vou fazer, ó, nas variáveis, eu vou criar aqui, ó, variável do tipo nome e sexo, para separar aqui essas variáveis. Eu vou criar essas variáveis do tipo caractere. Então, o nome da pessoa e o sexo do tipo caractere. E vou criar uma variável chamada idade, uma que eu vou chamar de saúde, para ver a situação da saúde da pessoa. Poderia criar como caractere também, nada impede, eu vou mostrar para vocês. Vou criar uma chamada número, para que eu possa ler a quantidade de pessoas. Uma chamada contagem, para eu fazer essa contagem, né? Contagem e outra chamada total, para ver quantas pessoas foram. E do tipo inteiro. Então, eu acho que é tudo isso, né? Acho que não tem mais, mas se eu esquecer alguma, não tem problema, a gente volta e cria, certo? Então, vamos lá. Vamos ver aqui, ó. Então, eu vou ter que ler quantas pessoas ele quer que eu faça esse teste. Então, aqui, ó, escreva L, certo? Eu vou digitar o seguinte, ó. Quantas pessoas serão avaliadas? Então, o usuário vai digitar para mim. Vou colocar aqui um ponto de interrogação. E vou fechar aqui. Certo. E aí, como ele vai digitar para mim, eu preciso ler esse valor. Então, leia e vou salvar na variável número, né? Número de pessoas. Então, perfeito. Aqui, pessoal, aqui eu vou distinguir quantas vezes eu vou repetir aquele laço, né, de repetição. Eu vou fazer com laço para. Então, vamos lá, ó. Para contagem de 1 até quanto, pessoal? Quantas vezes que eu vou repetir? Até o número que foi digitado está salvo na variável número, né? Se eu digitar aqui, ó, quantas pessoas serão avaliadas? 10. O 10 vai para dentro da variável número e eu vou contar de 1 até 10. Só que esse número ele pode variar de acordo com o usuário quiser. Então, ele vai contar de 1 até número, que é a quantidade de vezes, né? Então, para a contagem de 1 até número, faça o que eu quero que ele faça. Ele vai começar a digitar para mim aqui, ó. Eu vou fazer uma série de perguntas e leituras, né? Então, eu vou copiar e colar aqui, ó. Primeira pergunta. Perguntar qual é o seu nome, né? Então, qual o seu nome? E eu vou salvar na variável nome, do tipo caractere, certo? Outra pergunta. Informe o seu sexo, né? E aqui, pessoal, tem um segredinho que dá pra gente trabalhar, ó. Por exemplo, ó. Informe o seu sexo. E aqui, ó, eu posso fazer o seguinte, ó. Isso aqui tudo tem em formato de texto, né, ó. M.
para, ó, masculino ou F para feminino. Então, o que o usuário vai fazer, pessoal? Ele não vai escrever feminino ou masculino. Se for masculino, ele vai digitar M. Se for feminino, ele vai digitar F. Então, ó, a resposta dele, eu vou ter a informação, eu vou salvar na variável sexo. Tá vendo aqui, ó, por que a variável sexo é do tipo caractere? Porque eu vou receber uma letra. Mas eu também posso fazer isso do tipo inteiro também, né? Perfeito? Por exemplo, aqui ó, eu vou fazer a questão de saúde com inteiro. Digite 1 para situação regular e 2 para situação irregular, por exemplo. Poderia ler assim, ó, digite I para irregular e R para regular. E aí seria do tipo caractere. Eu posso escolher o jeito que eu trabalho, né? Aí mais uma pergunta, qual era mesmo? Era nome, sexo, idade e saúde. Então, digite a sua idade, digite a sua idade, e aí eu vou salvar isso na variável idade. Estou fazendo todas as perguntas primeiro, certo? E aí aqui no último, eu vou copiar daqui que é mais parecido, ó. Informe a sua situação de saúde. Posso colocar aqui, por exemplo, ó, poderia colocar R para regular e I para irregular, do jeito que eu fiz aqui, né? Salvando numa variável do tipo caractere. Mas também dá para fazer do tipo inteiro, ó. Posso colocar aqui, ó, 1 para regular, ó. Ou, por exemplo, aqui, ó, 2 para irregular. Então a gente tem essa liberdade de criar nossa própria lógica, né? E isso eu vou salvar na variável saúde. Entendeu, pessoal? Então aqui, ó, eu vou fazer essas 4 perguntas aqui. Quantas vezes que eu vou fazer essa pergunta? Dependendo da quantidade de vezes que a pessoa digitar no quantas pessoas serão avaliadas. Se eu digitar aqui, ó, quantas pessoas serão avaliadas? 2. Então ele vai fazer essas perguntas aqui, ó, de 1 até 2, 2 vezes. Certo? Então contagem ela começa com 1, depois ela vale 2, depois 3, depois 4, depois 5, até a variável número, que eu digitei aqui em cima. Legal, então agora que eu fiz todas essas perguntas, eu preciso saber se essa pessoa está apta ou não para servir o serviço oficial, né? Obrigatório. Quais são as condições? Bem, o nome é indiferente, não preciso comparar isso, né? O sexo tem que ser masculino, só homens se alistam no Brasil. A idade tem que ser maior ou igual a 18, né? Menores de idade não. E a saúde tem que ser regular. Então eu vou fazer, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um if, né? Um C com lógica E. Então, se o sexo for masculino e idade for maior ou igual a 18 e saúde for regular, então ele está aprovado. E se não, se qualquer uma dessas alternativas aqui não for verdadeira, ele não vai entrar no primeiro laço. Então, se não, você não está apto para o serviço oficial. Perfeito? Então, vamos fazer a pergunta aqui, ó. E a gente tem que contar também quantas vezes, né? Então, aqui, ó, C, vou abrir o parênteses e fechar. Então, aqui dentro vai estar nossa lógica, certo? Então, aqui, ó, dentro do primeiro, ó, se o sexo for igual a, olha aqui, ó, ele vai digitar M para masculino e F para feminino. Pessoal, quando eu quero comparar uma letra, uma palavra, eu tenho que colocar entre aspas duplas, ó. Se o sexo for igual a M, porque aqui eu coloquei M maiúsculo, né, ó. Então aqui eu vou colocar também, ó. Se o sexo for igual a M, fecha parênteses, e, de novo, ó, idade for maior ou igual a 18 anos, certo? E aí, pessoal, tem que ter um limite também, né? A pessoa não vai poder se alistar com 60 anos, por exemplo, né? Vamos criar uma outra aqui, ó, idade menor ou igual, vamos colocar um limite aqui, sei lá, 40 anos. A gente precisa pesquisar isso, mas eu acho que é 40, 45 anos, é algo próximo disso aqui. Então ele tem que ter maior que 18, mas ele tem uma idade limite, né? Vamos colocar aqui, ó, sei lá, 30 anos. Então ele tem que ser masculino, ele tem que estar entre 18 e 30 anos. E
a saúde dele, pessoal, ó, a situação de saúde dele tem que estar, ó, regular. Como aqui eu vou comparar com o número, eu não preciso colocar entre aspas duplas, né? Aspas duplas é para comparar a letra. Então aqui, ó, se o sexo for igual a 1. O que quer dizer que o sexo foi igual a 1? Quer dizer que ele digitou lá, ó, que a situação dele está regular. Ele digitou 1. Perfeito? Então aqui, ó, se tudo isso aqui for verdade, ó, então uma condição bem específica, então, o que eu vou fazer? Eu vou escrever, ó, escreva L, o nome dele primeiro, né, ó, o nome que foi digitado, está apto a cumprir o serviço militar. Perfeito? E aí, pessoal, o que eu quero fazer também, ó? Eu quero contar quantas pessoas que estiveram aptas, né? Então eu vou fazer o seguinte, ó. Total, que é aquela variável que eu criei, ela vai receber o quê? Total mais 1. Então ela começa com 0, depois ela conta para 1, depois ela conta para 2, depois ela conta para 3, depois ela conta para 4 e assim sucessivamente. Legal? Então isso daqui, ó, é se isso daqui for verdade. Então ele só vai contar se uma pessoa atingir esse objetivo. E aqui, pessoal, é mais uma vez uma dicotomia, né? Então, ó, ou ele está apto ou ele não está apto. Então, eu posso usar aqui o senão. Senão, então o que ele vai fazer? Ele vai escrever, ó. Vou copiar aqui e colar. Vai ficar mais fácil. Então, o nome, que é o mesmo, né? Vou colocar aqui, ó. Não está apto a cumprir o serviço militar. Certo? E aí, como eu iniciei aqui um C, ó, eu preciso dar fim ao meu C, né? Então, ó, fim C. E todo esse C que eu fiz aqui, pessoal, ó, inclusive todos aqueles textos, estão dentro de um para, não é isso? Ó? Então eu também preciso finalizar o meu para. Então eu vou vir aqui, ó, e vou fazer o fim para. Então ele vai repetir tudo isso ali, ó. Vou diminuir um pouco aqui para a gente poder enxergar melhor. Legal? Vamos ver se funciona? Por exemplo, ó, eu vou colocar aqui, ó, quantas pessoas serão avaliadas? Vou colocar aqui, ó, duas pessoas. Então ele vai perguntar todas essas perguntas 2 vezes. Ó. Qual o seu nome? Meu nome é Marcelo. Qual o seu sexo? Vou digitar M, masculino. A sua idade? Eu tenho 22 anos. E sua situação de saúde? É 1. Pessoal, vocês conseguem ver, ó, que aqui ele é masculino, ele tem mais de 18 e a situação está regular? Então ele está apto. Então tem que aparecer a palavra apto, que eu estou apto no texto, e tem que contar isso para mim. Olha lá, Marcelo está apto a cumprir o serviço militar obrigatório. Então a minha variável total aqui, ó, ela tem que estar em 1, certo? E aqui, ó, dá pra gente ver aqui embaixo, ó, que total virou 1 mesmo. E aí eu vou digitar mais uma, ó. Qual o seu nome? De novo, agora meu nome é Maria. O meu sexo é feminino. A minha idade é 22 e a minha situação é regular. Mas como eu sou mulher, eu não posso servir, certo? Então, ó, você não está apto. Aqui, ó, a gente só esqueceu de uma coisa. A gente precisa mostrar, né, a quantidade de pessoas, né? Então aqui, ó, no final do para eu vou escrever um texto, ó, mostrando isso, ó. Aqui, ó, por exemplo, ó, vou digitar aqui o total, ó, total pessoas estão aptas a cumprir o serviço. Perfeito? E aí, por exemplo, digitar 2 de novo, ó, meu nome, ó, é Maurício, eu sou masculino, eu tenho 22 anos e minha situação é regular. Então, Maurício está apto. Meu nome é Pedro, eu sou masculino também, minha idade é 22 também, minha situação é regular. Olha lá, Pedro está apto. 2 pessoas estão aptas a cumprir o serviço militar. E aqui, ó, isso vai variar de acordo com as pessoas que forem informadas. Pessoal, esse foi o exercício de hoje, exercício bem legal esse daqui para treinar, ele é bem completinho. Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. Eu agradeço a presença de todos, treinem bastante, esse exercício aqui é muito legal para praticar. E agradeço a todos, até a próxima!